Fala nação, bom dia, sejam bem-vindos à Fly Geral TV, eu me chamo Pedro e temos um novo Camisa 10. E com essa notícia e minhas palavras de que eu cheguei ao Flamengo são só de gratidão por tudo o que eu tenho vivido dentro do clube, como me recebeu essa torcida desde que eu cheguei, mas a camisa 10 para mim é muito especial, eu sei o tamanho e o peso que ela tem, então vou me preparar da melhor forma possível para representar da melhor forma dentro do campo e fora também. Um grande abraço e bom Natal para todo mundo. É isso, além de um novo Camisa 10, temos um novo presidente do Conselho Deliberativo. Dá muita tranquilidade, eu tenho certeza. Eu tenho respaldo dessa turma que ele me elegeu. Eu acho que fica um caminho muito legal, assim, muito tranquilo para a gente aprovar matérias aqui nesse Conselho. É claro que a gente precisa debater muitos temas, são muitos pontos que a gente precisa avançar, mas com calma, com esse ambiente que a gente viu aqui hoje, com a participação de todos, é diferente corrente político, acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho bem legal e avançar. Onde o Flamengo merece chegar, é isso que a gente tem. Além desses assuntos, vamos falar também sobre o Paquetá, né, que mandou uma letra ali nas redes sociais e deu a entender que voltará para o time rubro-negro. Em relação à Adidas Cup, né, Fla Adidas Cup, Rian Roberto aproveitou como ninguém essa oportunidade nessa vitrine, já que todas as partidas do Flamengo Adidas Cup foram transmitidas pela Flá TV e o mundo inteiro estava de olho. Então vamos falar sobre o Rian Roberto e também sobre essa Flá Adidas Cup, fazer um resumão. E em relação ao Roger Guedes, existe um questionamento, né, dentro do Flamengo, né, tem o BAP, que é um entusiasta de trazer o Roger Guedes, mas em relação ao Felipe Luiz e o José Boto, essa opinião já fica diferente. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, vou começar o vídeo falando sobre um destaque dessa Flamengo Adidas Cup, que é o Rian Roberto, e também fazer aquele resumão dessa Flamengo Adidas Cup. Flamengo, infelizmente, ficou com vice-campeonato, mas é isso, a molecada lutou até o fim, são jogadores em formação, né? Não é a mesma cobrança que a gente tem no profissional que a gente tem na base, e o maior legado que a gente pode ter em relação aos jogadores da base é eles irem pro profissional. E tem um jogador em especial que jogou muito nessa Flamengo Adidas Cup. Se tem um jogador que aproveitou a oportunidade, porque foi um campeonato ali que passou para o mundo inteiro, né? A Flá TV, ela passou todos os jogos e várias pessoas da Europa, de outros países, de fora do Brasil, elas acompanharam pela Flá TV. E foi uma cobertura que mostrou o futebol do Rian Roberto, né? A torcida do Flamengo estava curiosa, muitos me perguntavam quando eu fazia os resumos do Sub-17, poxa Pedro, cadê o Rian Roberto? Aí eu explicava, pô, tá no Sub-16. E essa competição, Flamengo Adidas Cup, ela é uma vitrine, né? Para todos os torcedores do Flamengo conhecerem as joias até 16 anos. E foi o caso do Rian Roberto, que tem na sua maior característica chegar à linha de fundo, ou chegar próximo ali à ponta da grande área adversária, cortar para dentro e bater de chapa, e a bola geralmente ela vai na bochecha da rede, como aconteceu nessa partida de ontem. Então, Rian Roberto fez diversos gols nessa Flamengo Adidas Cup, a maioria dos gols bem parecidos, né? Ele batendo de chapa com muita qualidade, mas é um jogador driblador, distribuiu o balão, distribuiu o ovinho, mas é um jogador objetivo, né? Mesmo ele driblando, ele dribla, mas na direção do gol adversário. Então a gente ainda vai ter muitas felicidades com esse jogador, eu tenho certeza disso. Um moleque luta do começo até o fim, concentrado, não é um moleque ali baladeiro, pelo que chegou em informação para mim. Então a gente tem que ter ciência de que ele tem fases para poder obedecer, né? Fases a cumprir, etapas, mas que em breve, galera, acredito eu que em breve a gente terá a oportunidade de ver ele nos profissionais nessa temporada de 2025. Felipe Luiz conhece muito bem os jogadores da base e realmente o Rian Roberto foi o maior destaque, né? Flamengo que começou o campeonato empatando com o Dinamo Zagreb. Segunda partida contra o Braga, infelizmente, perdemos o jogo, né? Isso complicou a vida da gente no campeonato. Só que no terceiro jogo contra a Alianza Lima, aí o Flamengo já conseguiu meter 3, depois tomou 2. Então, infelizmente, nesse jogo ficamos com saldo de 1. Saldo esse que foi importante para a última partida contra o Santos Laguna, né? O Flamengo, no último lance do jogo, praticamente, conseguiu marcar o seu gol. Jogou contra o São Paulo a semifinal. No último lance, o Rian Roberto conseguiu tirar um coelho da cartola ali,
O Flamengo conseguiu levar para os pênaltis. Rian Roberto bateu, sofreu o pênalti, né, que levou o Flamengo a ter essa oportunidade no final do jogo contra o São Paulo. O Rian Roberto bateu o pênalti, fez o gol, e o Rian Roberto abriu a sequência de pênaltis, fazendo o seu gol também. Então, jogador importante. O Flamengo conseguiu chegar na final contra o Arsenal, conseguiu fazer o primeiro gol, mas infelizmente a molecada ali já estava bem desgastada, a rapaziada do Arsenal também, só que o Arsenal ele conseguiu aproveitar suas oportunidades, venceu o Flamengo por 3-1, foi o campeão com méritos, mas a molecada do Flamengo, ela tem que ser aplaudida, porque mandou muito bem nessa Flamengo Adidas Cup. Foi um período ali, né, sem os jogos dos profissionais, mas que a gente conseguiu usufruir dessas partidas da base e conhecer novos jogadores. Então, é isso. Desculpa me estender um pouquinho, mas quando eu falo da base, eu fico muito empolgado, até porque é com matérias assim que a torcida do Flamengo começa a conhecer outras peças, né, outras joias da base rubro-negra. Nação, o Paquetá causou um rebuliço nas redes sociais após muito tempo sem postar nada. Ele postou o seguinte, né? Ele que existe um boato que possa voltar para o time rubro-negro nessa próxima temporada. E ele já falou que no Brasil ele só joga no Flamengo. Mas vamos lá. Nas redes sociais, o Lucas Paquetá ele postou o seguinte: eu não sou daqui, para casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Galera, isso é um trecho de uma música gospel, mas é lógico que ele não botou isso à toa, né? A gente sabe que ele é Flamengo, fanático, rubro-negro, de coração desde criancinha. Tem um amigo meu que era conhecido do pai dele, e o pai dele é flamenguista fanático, o filho dele também né? Esse amigo meu, ele sempre falou pra mim, pô, o Paquetá é rubro-negro fanático. E existe essa vontade, tanto do Paquetá quanto do Flamengo, de contratar esse jogador, que é um jogador que cairia com uma luva no time do Flamengo, e no futebol brasileiro ele ia nadar de braçadas, né? O Manchester City queria a contratação dele até ontem, mas existe uma situação, né, que me deixa com uma pulga atrás da orelha, que é em relação a ele poder ser banido do futebol por causa de problemas ali com casa de apostas, né? Com cartões amarelos, né? Como o pessoal diz, paquebete. Então existe essa situação de uma punição, né? Imagina, o atleta, a gente contrata ele, o West Ham, ele não vai liberar o atleta gratuitamente, o Flamengo vai ter que, caso traga ele, vai ter que desembolsar uma boa grana, e aí ele vem pro Flamengo e daqui a pouco, né? Em abril, em maio, ele recebe uma punição e não pode mais jogar. Então, seria um dinheiro jogado fora. Esse é o meu único questionamento em relação ao Paquetá, né? Esse medo, esse perigo que ele tem de ser banido do futebol, ser suspenso por vários anos ou vários meses, né? Essa é uma situação que me deixa com uma pulga atrás da orelha, mas seria um jogador que cairia muito bem nesse elenco do Flamengo, né? Um jogador que tem um nível altíssimo para o futebol brasileiro. E aí eu deixo esse questionamento para os senhores também. Se vocês pudessem, trariam o Paquetá mesmo com esse risco dele ser banido e a gente desperdiçando uma boa grana num ano que a gente não está com os cofres tão cheios? Fica esse questionamento e a sua resposta eu aguardo aqui embaixo do vídeo. E falando sobre o caso do Roger Guedes, a situação é a seguinte, segundo o jornalista Vene Casagrande. O BAP é um entusiasta de trazer esse atacante, que hoje em dia está no Al Rain, lá do Catar, só que tem uma multa muito alta, né? É desejo do próximo presidente, que assume amanhã, o BAP, da contratação dele. Só que, segundo o jornalista, nem o Felipe Luiz e nem o José Boto, eles aprovam essa contratação. Então, nesse caso, as três partes, elas vão sentar com certeza e vão achar um denominador comum, mas realmente o valor que o Al Rain está querendo é um valor exorbitante, né? Em torno de 100 milhões de reais para liberar o atacante, lembrando que ele tem contrato com esse time do Catar até julho de 2027. Felipe Luiz sabe o que é melhor para o Flamengo, ele é o atual técnico. O José Boto, segundo o Vene Casagrande, acha muito caro o valor do atleta para trazer para o Flamengo, acha que com esse valor o Flamengo poderia trazer outras peças de qualidade. Lógico, o Roger Guedes tem muita qualidade, só que os cofres do Flamengo não estão tão abastados como estavam há um tempo atrás. E hoje em dia o Flamengo tem que pensar muito bem antes de gastar valores astronômicos, porque nessa temporada de 2024 o Flamengo já gastou bastante dinheiro. Só que é uma exigência do Felipe Luiz, um centroavante, para ficar no lugar do Gabigol. Então é isso por enquanto. Uma situação que eu vejo algumas pessoas falarem que, já começou uma briga entre Felipe Luiz e o novo presidente
Não tem nada disso, tá? Ideias diferentes não significam que os dois lados estão brigando. Eles querem o bem do Flamengo, só que um enxerga de um jeito e o outro enxerga de uma outra forma. Então eu pergunto para vocês, se tivessem poder no Flamengo, se fossem da diretoria, trariam o Roger Guedes? Ou vocês acham que com em torno de 100 milhões de reais a gente poderia trazer outro jogador numa melhor situação, né? Numa melhor fase? Um atleta que se encaixaria melhor no time do Flamengo com um valor tão alto. Então, sua opinião é muito importante. Por favor, não esqueçam de deixar sua dica aqui embaixo do vídeo. E é isso, galera. Apenas uma curtinha aqui para falar sobre o Arrascaeta. Arrascaeta, que sempre foi o número 14 no Flamengo, mas agora a diretoria, no apagar das luzes, né? O Landim, ele deu essa camisa 10, mesmo que seja em videoconferência, mas o importante é que agora o Arrascaeta é o novo camisa 10 da Gávea. O Gabigol tinha recebido o manto número 10, né, mais sagrado da história. Não conseguiu cumprir com os objetivos, acabou vacilando, deu alguns deslizes, perdeu a camisa 10 e agora a camisa 10, para mim, vai ficar em muito boas mãos, né? A torcida do Flamengo sempre clamava por ter o Arrascaeta como esse camisa 10, porque é essa função que o Arrascaeta ele desempenha dentro de campo. Então o Arrascaeta recebe esse manto 10, com certeza vai honrar muito esse manto 10 e é um jogador com características muito mais parecidas com a do Zico do que o Gabigol tinha, né? O Gabigol que recebeu a 10, mas a gente sabe também que naquele momento era uma forma de dar uma moral pro Gabigol e também dar um voto de confiança que, infelizmente, esse voto foi quebrado. Então, novo camisa 10 do Flamengo é o Arrascaeta. Eu queria muito saber a sua opinião. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. Gostaram? Acham que é justo o Arrascaeta receber a 10? Ou vocês teriam algum outro jogador para receber o manto mais sagrado da história? Nação rubro-negra, se o BAP queria ali uma condição para poder governar o Flamengo de uma forma que ele pudesse pôr as suas ideias em prática, realmente acho que ele está com o caminho livre para poder fazer essa situação, porque o Ricardo Lomba, que era o candidato ali do BAP para ser o presidente do Conselho Deliberativo, ele venceu, mas venceu com uma larga vantagem, né? Em torno de 84% dos votos foi para o Ricardo Lomba. Ricardo Lomba, que foi candidato a presidente também na época do Bandeira de Melo, era o candidato da situação, era o candidato do Bandeira de Melo, é um profissional ali da Receita Federal, entende bastante de finanças e é rubro-negro fanático, né? Tá unido com o BAP e se o BAP queria mudar um pouquinho do estatuto do Flamengo, principalmente em relação a vice-presidentes, ele, a princípio, vai conseguir isso com o Ricardo Lomba como o presidente do Conselho Deliberativo. É isso, né? Uma nova era, uma nova gestão. A promessa do BAP é tornar o Flamengo cada vez mais profissional e a gente sabe que em relação à SAF, né? Não é que o Flamengo vai ser vendido para alguma SAF, mas quando a SAF entra no clube, ela traz bastante profissionalismo, né? Ela torna o clube cada vez mais com cara de empresa. E parece que o BAP ele vai conseguir essa situação, mas sem colocar uma SAF no rubro-negro. Então é isso, vamos aguardar. Assim como o Landim teve tempo para mostrar o seu trabalho, o BAP ele precisa de tempo também para mostrar para o que veio. E ele pelo menos está conseguindo colocar tudo em volta dele a favor das suas ideias. Então vamos aguardar, vamos esperar o que vem pela frente. Esse ano de 2025 é um ano decisivo para o Flamengo. Temos Mundial, temos Supercopa, temos Brasileiro, Libertadores, Carioca, então Copa do Brasil, diversos campeonatos para a gente poder participar e aí a gente poder avaliar a gestão do BAP, tanto fora quanto dentro de campo. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, tenham uma semana abençoada, até a próxima, saudações.